Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica do UFMG. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Hoje, nós estudaremos a fisiologia do pâncreas endócrino. E eu não consigo começar minha aula sem fazer uma revisão histológica do órgão em questão, porque é inconcebível para mim falar sobre função sem antes a gente entender a estrutura, né? E no caso do pâncreas, isso é particularmente importante, porque a gente pode dividir esse órgão em duas regiões principais do ponto de vista funcional: o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. Quando a gente faz uma análise histológica do pâncreas, essa é a cara do órgão em menor aumento, né? E a gente consegue perceber algumas coisas interessantes que nos permitem fazer o diagnóstico correto do pâncreas exócrino e do pâncreas endócrino. Então, o pâncreas exócrino, ele é composto por ácidos pancreáticos, é a unidade funcional do pâncreas exócrino. Vamos olhar em maior detalhe um desses ácidos. E qual que é a característica que logo chama a nossa atenção? As células acinares, elas estão organizadas concentricamente em torno de um lúmen. Você consegue perceber isso nessa imagem. Olha só, você tem as células e no centro dela uma luz em imagem negativa. Essa luz é o lúmen no qual o produto de secreção das células acinares será secretado, né, e drenado pelo sistema de ductos pancreáticos. Essa secreção é uma secreção rica em enzimas digestivas inativas, que você pode encontrar nos livros como grânulos de zimogênio, né? Esse produto de secreção vai ser então drenado e liberado lá no duodeno, onde essas enzimas inativas são ativadas, e esse produto de secreção vai ter então uma função importantíssima no trato gastrointestinal para as funções associadas à digestão dos nutrientes ingeridos, tá? Então esse é o pâncreas exócrino. Veja bem, ele tem um sistema de ductos e a secreção cai em um tubo digestivo, em uma estrutura que tem contato com o meio externo, tá? Por isso ele é chamado de exócrino. Por outro lado, nesse mar de pâncreas exócrino, perceba a abundância dos ácidos pancreáticos, nós encontramos estruturas isoladas que compõem o pâncreas endócrino. E porque essas estruturas estão isoladas nesse mar de ácidos pancreáticos, nós damos o nome de ilhota pancreática ou ilhota de Langerhans. Eu não sei se é por esse motivo não, mas para mim isso fica muito claro, tá, gente? E esse pâncreas endócrino, o conjunto dessas ilhotas pancreáticas que formam o pâncreas endócrino, é caracterizado pela ausência de ducto. Aqui, essas ilhotas produzem fatores que são secretados e caem na circulação sanguínea, tá? Então tem que tomar esse cuidado. A secreção do pâncreas endócrino é uma secreção endógena, tá bom? E o que esse pâncreas endócrino, então, ele produz? Hormônio, né? Vai produzir hormônio como insulina, glucagon, somatostatina, peptídeo pancreático e outros, né, que não são nem tão famosos assim quando a gente fala de pâncreas, né? Mas em função, de maneira geral, perdão, o pâncreas endócrino é uma fonte importante de hormônios para o organismo, né? Quando a gente analisa essa ilhota pancreática em maior aumento, a gente consegue ver coisas lindas aqui, porque ela é formada por vários tipos celulares, e esses tipos celulares são responsáveis pela produção de hormônios diferentes. Então aqui você está vendo uma imunofluorescência, tá? Que as células beta-pancreáticas produtoras de insulina, elas estão coradas em verde, e as células alfa-pancreáticas produtoras de glucagon coradas em vermelho. Como que os pesquisadores fizeram essa coloração? Eu vou explicar para vocês rapidamente, só para vocês entenderem a beleza que está envolvida nessas pesquisas do que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Então, os pesquisadores fizeram um corte do pâncreas bem fininho, algo em torno de micrômetros, colocaram um anticorpo anti esses hormônios, então um anticorpo anti-insulina e um anticorpo anti-glucagon, e depois vieram com um anticorpo secundário, um segundo anticorpo que reconhecia o anticorpo primário anti-insulina ou anti-glucagon. Só que aí que está o pulo do gato. Esse anticorpo secundário é conjugado a um fluoróforo,
que emite fluorescência ou na cor verde, no caso desse usado para marcar a insulina, ou conjugado na cor vermelha, no caso desse usado para conjugar, para marcar o glucagon. E o anticorpo secundário, como ele reconhece o anticorpo primário, ele vai se ligar somente aonde a insulina tiver presente, ou o glucagon, porque o anticorpo primário só vai estar nesses locais. Então você consegue ver as células que produzem o produto que você quer, no caso, 2 hormônios tipo proteico, insulina e glucagon, certo? Bonito demais que fica essa imagem, né? Esse azulzinho é o núcleo, tá? Que está marcado aqui, o corante, ele emite fluorescência quando ele intercala na fita dupla de DNA, então por isso que a gente vê o núcleo azul. Tem outras células que não estão marcadas, que precisariam de anticorpos específicos para serem vistas, que nem a gente está vendo o glucagon e insulina aqui. A gente podia ter feito outras colorações se fosse o objetivo dessa técnica, mas aqui era só para ver esses 2 tipos, que são os principais tipos, ou pelo menos os tipos mais famosos, né, relacionados ao pâncreas, né? Bom, o pâncreas e principalmente essas 2 células que nós falamos no slide anterior, ele é um órgão reconhecidamente envolvido no controle da glicemia, ou seja, no controle das concentrações circulantes de glicose. Então, nesse esquema, você está vendo aí o vaso sanguíneo, a relação com o pâncreas, e esses hexágonos representam a glicose. Então aqui, essa é a condição no meu esquema de normoglicemia, né? A condição normal da concentração de glicose circulante. Em algumas determinadas situações, como após a ingestão de um alimento, essa glicemia pode aumentar. E quando ela aumenta, o pâncreas detecta esse aumento e, em resposta a um aumento da glicemia, que a gente chama de hiperglicemia, né, o pâncreas secreta um hormônio chamado insulina. A insulina atua em tecidos-alvo, promovendo a captação da glicose e, consequentemente, restaurando os níveis normais da glicemia. Tá? Essa é a função da insulina, de uma maneira bem geral. Por outro lado, em algumas situações, como um jejum prolongado, essa glicemia pode diminuir, né? Isso é chamado de hipoglicemia. E o pâncreas, de novo, é capaz de perceber essa redução na glicemia e, quando esse é o caso, ele libera, secreta um hormônio chamado glucagon, que atua sobre tecidos-alvo, promovendo um aumento dos níveis de glicose circulante. É óbvio que isso é uma visão geral, né? E a gente precisa de entender como que o pâncreas, primeiro, percebe essas alterações nos níveis circulantes de glicose. Em segundo, como que esses hormônios atuam nos tecidos-alvo, promovendo essas respostas que nós estamos vendo aqui de maneira geral. E terceiro, como que a secreção desses hormônios é regulada pelo organismo. Tá? Então essas são as 3 perguntas fundamentais que eu vou tentar responder na sequência dessa aula para vocês. Beleza? A primeira delas é que, para a gente entender melhor a fisiologia pancreática, nós temos que saber o seguinte: existem vários tipos de célula aqui, tá? Na ilhota pancreática. As células beta, produtoras de insulina, as células alfa, produtoras de glucagon, mas nós temos também, que nós não vimos até agora, células delta, produtoras de somatostatina, célula gama, produtora de peptídeo pancreático, célula epsilon, produtora de grelina. O pâncreas é fonte de vários hormônios, né? Mas nós vamos estar interessados nessa aula aqui apenas em 3 tipos celulares, em 3 desses hormônios: a insulina, o glucagon e a somatostatina. Tá? Para a gente entender como que esses hormônios são regulados e como é que funciona a dinâmica deles na ilhota pancreática, nós temos que entender que essa regulação ela pode ser feita por vias reflexas. A concentração de glicose circulante é uma via reflexa dessas. Circuitos neurais é uma outra via reflexa que pode estar envolvida, principalmente com sinais vindos do trato gastrointestinal, por exemplo, né? Ações parácrinas. Esses hormônios eles se regulam na própria ilhota pancreática. E outros eixos endócrinos que podem impactar
é a secreção de insulina, glucagon e os efeitos desses hormônios no organismo. Tá? Então é uma regulação bastante complexa e que a gente precisa ter em mente essas instâncias envolvidas na regulação da secreção dos hormônios pancreáticos. E nós vamos fazer isso calmamente ao longo dessa aula. Tá? E a primeira coisa que nós vamos estudar é como que o pâncreas percebe essas alterações na glicose. Né? Nesse caso, as próprias células produtoras de hormônio, elas servem como sensores dos níveis de glicose circulante. Então vamos começar pela célula beta pancreática, tá? Porque para seguir o paralelismo da hiperglicemia. Então, veja bem, essa célula expressa normalmente na sua membrana plasmática um transportador de glicose chamado GLUT2. A forma com que escreve está aqui em cima, essa proteína roxinha que eu esquematizei para você, tá? Esse GLUT2, então, como o próprio nome já diz, é um transportador de glicose. A glicose está na circulação, entra dentro da célula beta pancreática, é um transportador de baixa afinidade, né? Mas quando a glicose está dentro da célula beta pancreática, parte dela vai ser utilizada e vai produzir ATP. Tá? Isso funciona normalmente dentro da célula beta pancreática. O pulo do gato para a gente entender a secreção da insulina está no aumento da glicose. Porque quanto mais glicose nós temos na circulação, mais glicose será transportada para dentro da célula beta pancreática e mais glicose será utilizada gerando ATP. Então você concorda comigo que a concentração de ATP dentro da célula vai aumentar? Essa razão ATP-ADP aumenta porque os níveis de ATP estão sendo elevados pelo excesso de glicose. Tá? E quando esses níveis de ATP aumentam na célula beta pancreática, esse ATP vai inibir um canal de potássio. Então a célula começa a guardar, a armazenar, a acumular cargas positivas. E isso gera uma alteração elétrica importante na membrana, que se você lembrar da sua aula de biologia celular, a face interna da membrana ela tem um caráter negativo, enquanto a face externa da bicamada lipídica um caráter positivo, né? Então, como a célula que está acumulando carga positiva, porque o canal de potássio está inibido, nós temos um acúmulo dessas cargas dentro da célula. E isso vai gerar o quê? Vai acumulando, 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 até que em um determinado momento, essa perturbação elétrica na membrana ela é suficiente para abrir outros canais voltagem dependente, o canal de sódio e principalmente o canal de cálcio. Então essa despolarização na membrana ela é importante para permitir um influxo de cálcio para dentro da célula beta pancreática e esse excesso de cálcio intracitoplasmático vai promover a exocitose dos grânulos de secreção contendo insulina, ou seja, vai promover a secreção da insulina. Como eu já disse, a insulina vai atuar sobre os tecidos-alvo, promovendo a captação da glicose, a redução da glicemia, e quando isso acontece, esse eixo ele é desligado. Tá? Olha que coisa bonita, não é mesmo? O mesmo raciocínio a gente pode usar para a célula alfa pancreática secretora de glucagon. Só que aqui tem uma pequena diferença. Ela é pequena, mas ela é fundamental para a gente entender por que o glucagon é secretado em condições de glicemia baixa e não é secretado em condições de glicemia alta. Eu já aviso que isso aqui você presta muita atenção, porque essa informação você não encontra fácil nos livros textos de fisiologia, tá? Então veja bem, a diferença e o pulo do gato aqui tá que esse canal de potássio na célula alfa pancreática, ele é muito mais sensível ao ATP. O que significa que a concentração baixa de glicose na circulação, ela é metabolizada, gera um pouquinho de ATP, e esse pouquinho de ATP já é capaz de inibir esses canais de potássio, já é capaz de causar essas perturbações elétricas na membrana da célula que nós acabamos de discutir e
permitir a abertura dos canais de cálcio voltagem independentes. E esse cálcio no citoplasma da célula alfa pancreática permite a secreção das vesículas contendo o glucagon, tá? Agora, por que isso só acontece quando a concentração de glicose é baixa e não continua acontecendo nas concentrações altas de glicose, né? Porque quando a gente tem um aumento na glicemia, isso vai afetar a secreção de glucagon de duas formas. A primeira é na própria célula alfa pancreática, porque esse aumento de ATP, ao invés de ele estimular ainda mais a secreção, ele acaba inibindo esses canais de abrirem, porque aqui a perturbação, a despolarização ela é muito maior, em um nível muito mais elevado, e esses canais acabam se fechando ao invés de abrir. Tá? Então é uma dinâmica de abertura de canal diferente que a gente observa na célula alfa pancreática da que está observada na célula beta pancreática, secretora de insulina. Aqui você está vendo que enquanto um estímulo inibe, o outro está ativando essa maquinaria, né? A segunda forma de inibição, e essa você encontra tranquilamente nos livros texto, é que a insulina ela inibe a secreção de glucagon. E nós podemos adicionar aqui um terceiro constituinte, que é a célula delta. A célula delta pancreática ela é secretora de somatostatina. E se você é um aluno frequente nas minhas aulas online, você já ouviu falar desse hormônio em outras situações, em outros momentos. A somatostatina geralmente ela é um hormônio inibitório. Ela é produzida em vários tecidos e ela atua normalmente pela via parácrina, como é o caso do pâncreas, tá? A somatostatina também é liberada quando os níveis de glicose estão altos, né? E ela inibe a secreção de glucagon. E em um determinado momento ela também passa a inibir a secreção de insulina, porque aqui é um eixo regulatório, você não pode ter secreção de insulina o tempo inteiro, isso tem que parar em algum momento, né? A gente tem a própria glicose regulando isso, mas a somatostatina é um outro sinal que reforça esse controle, essa freada na secreção dos hormônios pancreáticos, tá? Então, somatostatina, ela é geralmente inibitória e não é exceção, o pâncreas não é exceção para isso, tá? Bom, agora, uma vez que a gente já entendeu como que a insulina e o glucagon são secretados, nós precisamos de entender como eles atuam nos tecidos-alvo. E vamos começar pela insulina, né, para manter o paralelismo da aula. A insulina ela atua sobre os tecidos-alvo, né, o músculo esquelético, tecido adiposo, e quando ela atua nesses tecidos, via os seus receptores, né, em razão do aumento da concentração de glicose circulante, a insulina, via seu receptor, gera uma sinalização celular mediada por segundos mensageiros. E isso aqui é lindo, segura na sua cadeira para você não cair aí. Esses segundos mensageiros, eles vão atuar sobre vesículas intracitoplasmáticas. E essas vesículas intracitoplasmáticas, elas contêm um transportador de alta afinidade para a glicose. Então veja bem, essa célula que eu estou representando aqui, ela não capta glicose eficientemente da circulação em condições normais, mas mediante a sinalização da insulina, esses mensageiros secundários promovem a exposição desses transportadores de alta afinidade da glicose na membrana plasmática. E essa glicose ela pode ser então captada por essas células e esses níveis de glicose circulante vão reduzir. Uma outra coisa que ajuda bastante essa captação de glicose não é somente a exposição desses transportadores de alta afinidade, é uma alteração metabólica que acontece paralelamente, né? Então a insulina no músculo esquelético ela vai atuar principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nas vias que levam à síntese do glicogênio, né? Então essa glicose vai ser captada e transformada em glicogênio. Isso estimula ainda mais a captação de mais glicose pelo músculo esquelético. No tecido adiposo, mesma coisa, né? Nós temos aquela mesma via de mensageiro secundário expondo os transportadores de alta afinidade na membrana do adipócito. E aqui as alterações elas também envolvem a
transformação da glicose captada em glicogênio, mas também em ácidos graxos, em gordura, né? Então, a insulina tem um papel importante de é um fator lipogênico no tecido adiposo, tá bom? No fígado, que é um outro alvo muito importante da insulina, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, é baseada mais no metabolismo do que no transportador, tá? Quando os níveis de glicose aumentam, o pâncreas secreta a insulina. A insulina age no receptor de insulina na membrana e induz uma cascata de mensageiros secundários. No hepatócito, essa cascata de sinalização ela vai ativar vias metabólicas, induzindo a síntese de glicogênio e induzindo a síntese de ácidos graxos, de gordura no hepatócito, tá? E isso cria um ambiente propício para um maior influxo de glicose, para uma maior captação de glicose pelo hepatócito, tá? E com o tempo, o fígado é um importante órgão envolvido nesse retorno da hiperglicemia para a normoglicemia, tá? Mas existe uma outra via que eu queria falar para vocês, que eu acho isso muito importante, porque eu tive a oportunidade de estar no grupo de pesquisadores que descobriu isso, né? Eu vou deixar o link do paper desse artigo científico na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade para ver. Esse trabalho ele foi liderado pela professora Maria de Fátima Leite, hoje minha colega de departamento, em colaboração com os nossos colegas de Yale. E nesse trabalho a gente mostra que a insulina, quando ela se liga no seu receptor, esse complexo hormônio-receptor ele é internalizado, ele vai para o núcleo onde atua como um fator de transcrição, promovendo a proliferação de hepatócito. Olha que coisa interessante, né? Então essa é uma outra via que até poucos anos atrás isso não se conhecia, não está nos livros textos ainda, é uma informação que você está tendo em primeira mão assistindo a minha aula aqui online, beleza? Olha que vantagem que você tem de saber essas coisas em primeira mão, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pode resumir a ação da insulina da seguinte forma. No tecido adiposo, ela promove o aumento da captação de glicose, o aumento da síntese de glicogênio e o aumento da lipogênese, tá? Na musculatura esquelética, a insulina promove o aumento da captação de glicose, o aumento da síntese de glicogênio e também, eu não falei, mas eu falo agora, o aumento da captação de aminoácido e a síntese proteica, né? No fígado, a insulina tem várias ações. Aumenta a captação de glicose, aumenta a síntese de glicogênio, aumenta a lipogênese, aumenta a síntese de proteína e aumento da captação de aminoácidos, obviamente, proliferação de hepatócito, que nem nós discutimos, do trabalho que eu fiz parte da equipe de pesquisadores, enfim. Olha quantas ações que a insulina tem. E aqui a gente precisa mencionar brevemente o que acontece quando essa sinalização da insulina, ela por algum motivo tem algum defeito, né? Essa não é uma aula sobre as doenças relacionadas ao pâncreas, isso eu vou fazer uma aula no futuro, calmamente, porque são doenças muito complexas, né? Mas aqui vale a pena mencionar. Se nós não temos a produção de insulina, o organismo não consegue estimular essa captação de glicose. Isso geralmente acontece por uma doença autoimune, por exemplo, do pâncreas, que ataca, né? O sistema imune ataca as células beta pancreáticas produtoras de insulina. Nesse caso, o paciente precisa de uma reposição hormonal, uma injeção de insulina para manter os níveis glicêmicos na faixa de normalidade, né? Existe uma outra condição, que é o diabetes tipo 2, né? Em que a insulina ela é secretada, né? Mas as células-alvo, os tecidos-alvos, eles não respondem a essa insulina secretada. Isso pode acontecer porque uma baixa na expressão de receptores, mas a gente tem evidências também que mesmo em paciente com os níveis normais de expressão do receptor de insulina, essa sinalização é deficiente. Aquele eixo de mensageiros secundários, por algum motivo, ele não é tão eficiente
quanto no paciente normal. E isso acaba tornando as células resistentes à ação da insulina que é secretada, né? Isso, com o passar do tempo, esse paciente pode progredir para uma condição de exaustão das células beta-pancreáticas, e aí ele precisa também de uma reposição à insulina, tá? Mas isso nós vamos, como eu disse, discutir numa aula futura, beleza? A gente precisa de falar do glucagon. O glucagon ele tem o efeito basicamente oposto ao da insulina, só que ele atua preferencialmente no fígado. Sabe por quê? Pensa comigo, lembra da circulação aqui, né, que drena o pâncreas. Esse sangue que sai do pâncreas, ele cai no sistema porta-hepático e esse sangue chega diretamente no fígado. A maior parte do glucagon em condições fisiológicas, 95% dele, é usado e metabolizado no fígado. Então o fígado é o órgão principal do glucagon. Como que ele atua então no fígado, né? O glucagon ele é secretado quando a glicemia está baixa e ele vai atuar no glicogênio nas vias metabólicas, né, que pegam o glicogênio, quebram esse glicogênio e formam glicose. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então isso já aumenta os níveis de glicose. Mas também o glucagon ele é importante porque ele vai induzir uma via chamada gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outros substratos, como aminoácidos, ácidos graxos. E aqui vale muito a pena a gente mencionar um outro eixo endócrino, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Se você não viu essa aula, eu vou deixar o link para ela aqui também, porque isso é muito importante, que a hipoglicemia, além dela estimular o pâncreas a produzir o glucagon, ela vai estimular a adrenal a produzir cortisol, via esse eixo HPA. E o cortisol ele vai atuar no músculo e no tecido adiposo, promovendo a proteólise e a lipólise, que é fonte desses substratos da gliconeogênese. Olha que legal. O cortisol também ele é importantíssimo para que o hepatócito seja responsivo à ação do glucagon, né? Então vale a pena mencionar aqui. E o glucagon, então, de uma maneira geral, vai promover o aumento da glicose circulante, tá? Outros hormônios contribuem aqui, né? Então eu falei do cortisol, nós temos as catecolaminas que também promovem esse aumento da glicose circulante, tá? Mas vamos comparar aqui, fazer um contraponto entre glucagon e insulina, né? Então aí você consegue ver aqui que basicamente o efeito ele é oposto. E como acontece no fígado, principalmente a sinalização mediada pelo glucagon, né? O fígado responde ao aumento da glicose, ajudando o organismo na captação dessa glicose excedente, mas ele também contribui como fonte de glicose para o caso de hipoglicemia. A gente chama o fígado de glicostato, né? Ele é um regulador importante dessa concentração de glicose circulante, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Cuidado com o doce, tá? Mas eu espero que ao final dessa aula vocês tenham curtido, saboreado esse conhecimento, né? E se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para eu continuar gerando o conteúdo, né, para vocês. Recomende essa aula para um colega que você sabe que pode ajudar. Me siga, né, em outras redes sociais que eu faço postagens de divulgação científica, porque além de ter descoberto aquela via da insulina que induz a proliferação de hepatócito, eu também participei de outros trabalhos que hoje podem ser base para um novo tipo de tratamento para o diabetes, tá? Eu faço essas divulgações e um dia eu trago aqui no meu canal no futuro, tá? Mas tá tudo ali, vai lá, vai procurando os meus materiais de divulgação científica, beleza? É isso aí, um abraço, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.